Meus queridos, vamos resolver algumas questões que envolvem deformações específicas. É hora da gente aplicar conhecimento e fixar as informações da aula teórica. Vamos dar uma olhada na primeira questão da FGV. Ela diz o seguinte: em uma estrutura submetida a um estado plano de deformações. Opa! Estado plano de deformações. Não estão presentes deformações do plano da estrutura? Opa, no plano sim, fora do plano que não. Deformações perpendiculares ao plano da estrutura, seria a minha deformação em Z, exatamente, não estão presentes deformação em Z, é o estado plano de deformações. Só tenho deformação ao longo dos eixos do plano, x e y, que é o caso mais comum. Não estão presentes tensões de cisalhamento no plano da estrutura? Estão sim. Podem estar, né? Não necessariamente estão, mas podem estar. Tensões normais do plano da estrutura? Estão presentes. Tensões normais perpendiculares ao plano da estrutura, ou seja, tensão no eixo Z fora do plano? Sim, pode estar presente e geralmente está presente uma tensão em Z exatamente para manter estado plano de deformação, precisa surgir uma tensão ali no eixo Z. Lembra daquela questão do sanduíche de borracha, né? Coloco duas chapas metálicas prendendo uma borracha, quando eu comprimo essa borracha em X e em Y, ela tende a crescer em Z, só que essas chapas estão travando para ela não deformar em Z. Consequentemente, elas estão impondo tensão em Z naquela barra. Próxima questão, então, gabarito aqui, letra B. Consuplan. Em resistência dos materiais, de acordo com a tensão-deformação, carregamento axial, onde epsilon é a deformação específica normal sobre carga axial, deltinha é a deformação da barra ou o alongamento, L o comprimento, assinale a alternativa correta. Opa, em resistência dos materiais, de acordo com a tensão-deformação, assinale a alternativa correta. Ah, a gente já viu. Deformação específica é a variação de comprimento sobre o comprimento original. Gabarito letra B. A OCP, nos materiais, o alongamento produzido por uma força P na direção dessa força é acompanhado por uma contração em qualquer direção transversal. A gente viu isso, materiais de engenharia. Considera-se um material homogêneo, isotrópico, o valor absoluto dado por essa relação entre a deformação específica transversal e a deformação específica longitudinal. Essa deformação, essa relação, é dada pelo meu quê? Coeficiente de Poisson. Gabarito letra D. Cesgran-Rio. A lei de Hooke estabelece uma relação de proporcionalidade entre tensão aplicada a uma peça e a correspondente deformação específica. Para o caso de um estado plano de tensões, essa relação depende, além do módulo de elasticidade, depende também do quê? Do coeficiente de Poisson. Lembra, existe uma proporcionalidade entre as tensões aplicadas e as deformações específicas geradas. No estado plano de tensão, a deformação ela depende também do coeficiente de Poisson. Lembra que a deformação em X ela é mais sigma x sobre E, menos ni sigma y sobre E, menos ni sigma z sobre E. Opa, estado plano de tensão, não tem esse termo aqui, beleza. Mas continua dependendo do quê? Das tensões, claro, x e y, do modo de elasticidade, mas também do coeficiente de Poisson. Por isso, gabarito, letra A. CESP-CEBRASP. Caso o material da viga seja homogêneo e isotrópico, então o módulo de Young, módulo de elasticidade ou rigidez, o módulo de cisalhamento, o módulo de deformação transversal, aqui o nosso G, e o coeficiente de Poisson são complementares entre si e permitem avaliar a deformação da peça. Eles estão sim, eles são complementares, eles guardam uma relação onde o módulo de elasticidade transversal é igual ao módulo de elasticidade longitudinal, vezes 2 vezes 1 mais ni. Portanto, o gabarito correto. Cesgran-Rio. Em um problema de estado plano de tensões, as tensões principais de um ponto do material são tensão 1 ou tensão X, tensão principal, máxima, está aqui, 200 MPa. Tensão 2, ou tensão em Y, também posso chamar,
É uma compressão de 100 MPa. O estado de deformações correspondente a este estado de tensões é tal que a deformação principal em micron, 10⁻⁶, na direção perpendicular, ou seja, na direção Z, então ele quer saber a deformação na direção Z para um material com módulo de elasticidade de 200 gigapascal e coeficiente de Poisson de 0,3. Ele quer saber, então, no estado plano de tensão, qual é a deformação que surge em Z. Está aqui, lei de Hooke generalizada, embora não haja tensão em Z, há sempre deformação em Z, ou chamando aqui num terceiro eixo, que é menos Ni sigma 1 sobre E menos Ni sigma 2 sobre E. Fazendo a substituição, eu chego que a deformação no eixo perpendicular ao plano seria num terceiro eixo, na terceira dimensão, direção, menos 150 microns, ou 150 10⁻⁶. Aqui ele considerou somente o valor absoluto, 150 microns. Lembrando que poderia ser metro por metro, milímetro por milímetro, a grandeza é adimensional. FGV, analise as afirmativas a seguir. O coeficiente de Poisson de um material com comportamento elástico linear pode ser igual a 0,6. Falso. A gente já viu que o coeficiente de Poisson para materiais de engenharia ele é maior que 0 e menor que meio. Maior que 0 por quê? Porque quando eu alongo, ele sofre deformação na seção transversal. Se fosse 0, não sofreria. Menor que meio por quê? Porque quando a gente entende lá um material submetido a um fluido, ele precisa necessariamente reduzir de volume. Por isso, o máximo que eu posso ter do coeficiente de Poisson é meio. A aula teórica a gente viu isso. Então não pode ser 0,6, não para materiais de engenharia convencionais, da nossa engenharia. 2. O módulo de elasticidade transversal de um material com comportamento elástico linear, o módulo de elasticidade transversal é o G, é sempre inferior à metade do seu módulo de elasticidade longitudinal. Opa! Será que é inferior à metade? Vamos lembrar, o módulo de elasticidade transversal é o módulo de elasticidade longitudinal vezes 2 vezes 1 mais Ni. Opa, Ni é sempre maior que 0. Então, pelo menos é sobre 2. Eu estou dividindo por 2, alguma coisinha. Portanto, realmente está correto. Ele é maior, quer dizer, ele é inferior à metade, que E sobre 2 já é metade, mas estou dividindo por 2, alguma coisa, então ele é inferior à metade. Nunca tinha reparado isso, mas faz sentido, está correto essa observação. E vamos ver a terceira. Variações de temperatura não geram esforços em uma estrutura isostática. Isso é assunto de análise estrutural, a gente cansou de ver isso. Geram esforços em estruturas hiperestáticas, mas não em estruturas isostáticas. Por isso, gabarito 2 e 3, letra D. É o nosso gabarito correto. Mais uma da FGV. Uma barra de comprimento L, seção transversal A, e cujo material possui módulo de elasticidade longitudinal E, está submetida a um esforço normal, constante, de intensidade P. A deformação longitudinal dessa barra vale. Gente, aqui ela falou sobre a deformação longitudinal. Não falou deformação longitudinal específica. Por isso houve aqui um erro, ou na verdade uma falta de clareza da FGV, quando ela dá o gabarito que a deformação longitudinal da barra vale P sobre EA. Se eu sei que deformação específica vale alongamento ou deformação axial sobre comprimento inicial, eu poderia tirar daqui que o meu epsilon é igual a P sobre EA, já que eu dividi os dois lados por L. Então, ele quis saber a deformação específica longitudinal. Poderia ter sido mais claro aqui, porque ele, inclusive, considerou PL sobre EA, que ele provavelmente chamou de alongamento. Então, aqui é o alongamento, aqui é a deformação específica, ou deformação longitudinal, como a banca mencionou. Questão estranha,
inclusive passível até de recurso, quando poderiam ter entrado com recurso, porque alguns autores vão chamar de deformação longitudinal o próprio deltinha aqui, o próprio alongamento. Agora, deformação específica sempre vai ser o epsilon. O coeficiente de Poisson de um material cuja razão entre os módulos de elasticidade longitudinal e transversal vale 2,6 é manipulação simples e algébrica fácil. Se G é igual a E sobre 2 vezes 1 mais Ni, Ni vai ser E sobre 2G menos 1. Substituindo os valores, já que E sobre G eu já sei que é 2,6, coeficiente de Poisson 0,30. VUNESP, uma barra de aço com 5 centímetros quadrados de área da seção transversal e 3 metros de comprimento está submetida a um esforço de 100 kN de tração. O módulo de elasticidade vale 200 e o seu alongamento, NL sobre EA. Fazendo o cálculo, a gente chega que o alongamento é de 3 milímetros. FCC, uma barra prismática de aço com seção transversal quadrada, tem 5 metros de comprimento e está solicitada por uma força de tração de 1000 newtons ou 1 kN. Sabendo que o alongamento da barra vale 0,25 milímetros e o módulo de elasticidade 200 gigapascal, então a aresta da seção transversal da barra é manipulação simples, algébrica. O alongamento eu já sei, a força, o comprimento e o módulo de elasticidade. A área de uma seção quadrada, eu já sei que é A ao quadrado. Fazendo a manipulação, é uma questão repetida. A gente vai ver uma série de questões quando você estiver estudando desse tipo. Substituição direta, o que vale é lembrar qual é a equação, tá, gente? Gabarito, então, 10 milímetros. Questão do IBAD, uma barra de aço de seção transversal de 800 milímetros quadrado, comprimento de 4 metros, submetida a uma tração de 126 kN, considerando o módulo de elasticidade do aço, 210 gigapascal, o alongamento é dado por, substituindo, preste atenção na compatibilidade de unidades, veja que quando eu nem menciono aqui qual é a unidade, é que eu estou utilizando tudo no sistema internacional, geralmente. Então aqui a minha resposta deu em metro, transformei em milímetro o alongamento de 3 milímetros. Questão do IBFC. De acordo com o livro Hibbeler, Resistência dos Materiais, 7ª edição, assinale a alternativa incorreta. O módulo de compressibilidade é uma medida da rigidez de um volume de material. É o quanto ele é compressível. Seria mais ou menos isso. Alternativa correta. Quando um material homogêneo e isotrópico é submetido a um estado de tensão triaxial, a deformação em uma das direções da tensão não é influenciada pelas deformações produzidas por outras tensões. Claro que não. A lei de Hooke generalizada, ela traz a deformação como uma função de todas as 3 tensões, todas as tensões em X, Y e em Z. Por isso a alternativa está incorreta. Dilatação ou deformação volumétrica é causada somente por deformação normal e não por deformação de cisalhamento. Lembra que quando a deformação de cisalhamento ela é pequena, no regime de pequenas deformações, nós não temos influência da deformação de cisalhamento na deformação axial. E lembra que a dilatação volumétrica ou deformação volumétrica ela nada mais é do que a soma de εx mais εy mais εz. Opa, aqui não entrou, em nenhum momento entramos com a tensão de cisalhamento aqui, com a deformação, desculpa, de cisalhamento. Portanto, há de se concluir que a alternativa D está correta. A questão pediu a incorreta, não é a D. Por último, aliás, a C, né? Agora a D. Uma tensão de cisalhamento aplicada em um material homogêneo e isotrópico produzirá somente deformação de cisalhamento, deformação por cisalhamento no mesmo plano. Então, olha, se eu tenho uma tensão aqui no plano
o material no plano, apliquei uma tensão de cisalhamento, vai causar somente deformação de cisalhamento no mesmo plano. Então está correto. A gente não falou sobre deformação de cisalhamento em outros planos, diferente da axial. Quando eu tenho deformações ali, tensões axiais no plano, eu posso ter deformações fora do plano. No cisalhamento a gente nem mencionou isso, por isso essa letra D está correta também. Gabarito então a incorreta B. Questão do IBFC. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna a seguir. O sólido pode estar sujeito a um tipo de deformação que provoca mudança da orientação relativa entre as faces do elemento, envolvendo variações desprezíveis de volume. Opa, deformação de cisalhamento não varia, não influencia na variação de volume, somente as deformações axiais. E ela realmente trata de uma mudança da orientação relativa entre faces. Quando a gente tinha faces paralelas, a gente começa a ter a formação aqui de um losango, né? Uma deformação que perde o paralelismo entre as faces, com variação desprezível de volume, lembra disso. Ou seja, pressupõe-se que essas tensões causam variações de forma, mas não uma dilatação apreciável, por isso a gente nem considera. Que tensão é essa? É a tensão de cisalhamento, que gera deformações de cisalhamento. E a lei de Hooke para o cisalhamento está na tela para vocês. Mais uma da FGV. Um corpo de prova cilíndrico de concreto está submetido a um carregamento de compressão centrada. Então é um corpo de prova submetido a compressão centrada. Sob determinado carregamento no estado elástico, ele apresenta deformação axial e transversal igual a 0,5 10 a menos 3, então deformação axial, e sofreu o quê? Deformações transversais. Aqui eu coloquei deformação específica axial, aqui deformação específica transversal, ele me deu os valores. Ora, se a deformação, ele quer saber a deformação volumétrica, simplesmente a soma das três outras deformações. Ele me deu a axial e ele me deu a transversal. No outro eixo ortogonal também eu tenho o quê? Deformação transversal. Então, a minha deformação volumétrica ou dilatação volumétrica é dada por 0,5 10 a menos 3 mais 2 vezes a outra deformação, 0,1. Portanto, a deformação volumétrica é igual a 0,3. Opa, aqui a gente fez, esse valor aqui está errado na conta, obviamente, porque aqui é compressão, então é menos 5 mais 0,2, já que ele sofreu compressão. Então aqui é menor do que 0 e aqui maior do que 0. O professor aqui fez com pressa e acabou errando. Sinal positivo aqui, sinal negativo aqui. Então é 0,5 menos 0,5, vamos corrigir aqui, menos 0,5, 10 a menos 3, mais 0,2, 10 na menos 3. Isso me dá um E igual a menos 0,3, 10 na menos 3. Uma variação volumétrica de 0,3, 10 na menos 3 aqui, com redução de volume, tá? E não 0,7. Isso aqui está errado. Com esse raciocínio eu levaria aqui para a letra E, que não é a alternativa correta. FGV, um prisma de seção transversal quadrada está sujeito a uma carga axial de 5 kN. Seção transversal de 10 mm, comprimento de 1000 milímetros ou 1 metro. Sabendo que para esta carga axial, o prisma se alongou axialmente meio milímetro e encurtou lateralmente 0,001 milímetro. A variação de volume do prisma, então, em milímetro cúbico, é de... Vamos por partes. Essa questão é bem interessante. Tem um prisma, área de seção transversal 10 por 10, comprimento de 1000 milímetros. Todos os demais valores estão aqui. Eu quero saber a variação de volume.
Começo primeiro calculando o volume inicial. 10 por 10 por 1000, 10 a quinta milímetros cúbicos. Beleza, se eu já sei isso, agora eu quero saber as deformações em torno dos eixos. Claro, a variação volumétrica ou a dilatação volumétrica é a soma das deformações, longitudinal mais transversal, só que as transversais são iguais, porque os comprimentos são iguais e os alongamentos também o são. Então, o que acontece aqui, 0,5 sobre 1000, que é o valor inicial, então a deformação sobre o valor inicial, e o outro que sofreu encurtamento, então mais 2 vezes menos, porque nós tivemos um encurtamento, claro, respeitando aí a lógica, né, do coeficiente de Poisson. Fazendo isso, eu acho que o meu coeficiente de dilatação volumétrica 3,10 a menos 4. Por isso, se eu já sei que a variação ou o coeficiente de dilatação volumétrica é variação de volume sobre volume inicial, a variação de volume, então, é a própria dilatação volumétrica vezes o meu volume inicial. Então, eu chego a 30 milímetros cúbicos de variação. Gabarito aqui, letra A. Ufa! Vamos respirar. Passamos aqui direto. Até o professor se enganou aqui numa questão, mas na hora da aula a gente consegue corrigir. Que bom que não passou esse erro para vocês. Vou corrigir os slides e sempre fica disponível para você que é nosso aluno na plataforma aqui do Estratégia Concursos. Muito obrigado por mais essa aula. Fiquem com Deus, um grande abraço, sem vacilar. Bora estudar!